Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos porque podemos estar juntos aqui para meditar na Tua Palavra. Deus, de nós mesmos não temos nada mesmo a oferecer, mas o Teu Espírito que sonda corações, que nos ensina, que nos instrui, a Tua unção que nos dirige, que nos ensina, que nos capacita, seja sobre nós, ó Deus, mais uma vez essa noite, e que nós possamos receber instruções claras do Senhor, que nós possamos receber revelações na palavra do Senhor. Ó Deus, que esses ensinos que o apóstolo Paulo nos deixou, tão preciosos, acrescentem e muito às nossas vidas, ó Pai. Que na noite de hoje possamos desfrutar desse tempo com o Senhor e com a Tua palavra. Ó Pai, venha sentar-te conosco, ó Deus, e compartilhar conosco a Tua palavra, em nome de Jesus, e nos ensinar aquilo que nós precisamos saber. No nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Aleluia. A palavra de ontem. A loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens. A contramão do mundo, é verdade. Viver Cristo é bênção, com certeza. Nesse tempo em que ficamos em casa, Deus falou muito conosco, e o Senhor foi muito usado para nos edificar através da live. Que bênção! Glória a Deus, glorifico a Deus por isso. Louvado seja Deus. O Senhor é bom. Obrigado, irmão. Vamos mesmo glorificando a Deus aí, porque é Ele fazendo o tempo todo, né? Ele fazendo o tempo todo. Eu louvo a Deus pela disposição que Ele tem colocado no meu coração. A alegria que eu tenho de compartilhar a palavra é muito grande. E a disposição física, o vigor físico tem sido uma bênção de Deus, porque eu confesso aos irmãos, tá visível, tá visível que meu corpo hoje está pedindo outra coisa, né? Mas glória a Deus pelo que Deus está fazendo, e para mim não é sacrifício, sabe? Eu queria que os irmãos soubessem isso. Queria deixar isso assim muito, muito transparente para os irmãos. Para mim não é sacrifício nenhum estar aqui compartilhando a palavra. Esse tempo com os irmãos é muito caro para mim, é muito precioso para mim, sabe? Eu faço esse tempo aqui de meditação na palavra com os irmãos assim, com uma alegria muito grande. Aquela coisa de ficar esperando a hora para a gente se encontrar juntos aqui na live para poder compartilhar a palavra, para mim isso é muito prazeroso, demais, viu? Oi, mãe, Deus abençoe a senhora, boa noite, que bom que a senhora apareceu aí. Ruim que não dá para ver a carinha da senhora, mas paciência, né? Tudo bem. Vamos lá então, amados, 1 Coríntios capítulo 2, vamos seguir com nossa leitura e meditação na palavra de Deus. Eu, irmãos, quando fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Amém, mãe? Amém. Eu recebo a bênção em nome de Jesus. Irmãos, eu queria fazer essa pausa aqui já no começo, porque Paulo, só para lembrar, Paulo escreve a carta inteira, né? E depois, quando vai se formatar a Bíblia, então as pessoas decidiram que ficaria melhor estudar a Bíblia tendo capítulos e versículos. Então, apesar dessa carta escrita, a primeira carta escrita à igreja de Corinto, ser uma unidade, o texto ser uma unidade, nós vamos nos deparar com essa realidade de capítulos e versículos, tá bom? Então, ele está voltando aqui no final do capítulo 1, ou refazendo
os comentários que ele já tinha feito antes, né? Que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, escolhe as fracas para confundir as fortes, escolhe as que não são para confundir as que são, né? E ele termina o capítulo falando: aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Então, é como se ele estivesse continuando o próximo parágrafo da carta, e ele escreve: eu, irmãos, quando fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. A que ele está conectando aqui, irmãos? Lá atrás, ele estava falando que Deus tornou louca a sabedoria do mundo. No versículo 19 do capítulo 1, né, ele está falando assim: pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Não é? Então agora ele vem aqui no capítulo 2, iniciando o capítulo dizendo: olha, eu não fui até vocês com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Isso é o Evangelho. Jesus Cristo, Filho de Deus, manifestou-se em carne como ser humano, foi crucificado, morreu, ao terceiro dia ressuscitou, subiu e está assentado à direita do Pai e voltará para buscar sua noiva. Esse é o Evangelho, simples assim. Então Paulo, quando ele foi pregar o Evangelho aos Coríntios, e ele está fazendo muita questão de deixar isso aqui claro, né? Porque no capítulo 1 ele está perguntando: por que você acha que você foi chamado? Qual a razão da sua vocação? Você acha que tem a ver com a instrução que você tem, o quanto de conhecimento você tem, a sua posição privilegiada na sociedade por causa das posses que você tem, ou por causa da influência que você tem na sociedade? Você acha que é por isso que Deus te chamou? Né? Então ele está de novo tocando nesse ponto aí. Esse ponto parece ser um ponto sensível ali entre os coríntios, né? E aí ele está dizendo que ele não veio aos coríntios para ostentar sabedoria. E Paulo era um homem sábio, era um homem letrado, né? Ele tinha muito conhecimento, né? Ele bem poderia ter usado desse conhecimento, mas ele escolheu, ele fala: não, eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Gente, isso aqui é tremendo. Isso aqui é tremendo, sabe por quê? Quando Paulo toma essa atitude, né, de não usar linguagem persuasiva de sabedoria, como nós temos visto hoje nas pregações e nas reuniões da igreja, muitos pregadores usando técnicas, por exemplo, da neurociência enquanto pregam, né? Utilizando neurociência nas pregações e assim persuadindo o povo aquilo que eles desejam, convencendo o povo a fazer aquilo que eles querem, né? O Paulo está dizendo assim: não, eu fui a vocês em demonstração do Espírito, e Espírito aqui está com letra maiúscula. Então ele foi na demonstração do Espírito de Deus e de poder. Amados, Paulo está desviando a atenção dele quando ele faz isso. Aqui tem algo que nós, pregadores, precisamos aprender com o apóstolo Paulo. Quando eu estou pregando a palavra, quando eu estou compartilhando a palavra, toda a atenção do povo precisa estar voltada para o trono de Deus, porque é de lá que vem toda a revelação. Então, quando um pregador está compartilhando a palavra de Deus,
todos aqueles que estão ouvindo devem manter seus olhos no trono. Porque toda revelação vem do trono. Não se trata do pregador ser um homem cheio de revelação. Não. Trata-se de Deus escolher dar revelações naquele momento durante a reunião da igreja. Eu não tiro aqui o mérito dos irmãos enquanto eles estão lá nos seus gabinetes, nos seus escritórios, nas suas bibliotecas, estudando e preparando o tempo de compartilhar a palavra. Mas, irmãos, nós, enquanto pregadores, não estamos fazendo mais do que a nossa obrigação em estar dedicando tempo ali, estudando e preparando a pregação. Não estamos fazendo mais que a obrigação. Esse é o nosso ofício. Esse é o nosso ofício. Essa é a nossa vocação. Este é o nosso chamado. Então, quando nós fazemos isso, nós fazemos de bom grado, fazemos com alegria. Quando o Senhor, porém, decide trazer uma palavra revelada no meio da reunião, é Deus fazendo. O teólogo pode se preparar, ele pode buscar muitos argumentos teológicos para fundamentar aquilo que ele quer compartilhar com a igreja durante a pregação, e isso é louvável, não tem problema nenhum, não é? Mas a revelação da palavra, quem dá é o Espírito de Deus, quem dá é o Pai, é o Senhor, é Ele quem revela o profundo e o escondido. Então, quando eu estou sendo ministrado por alguém, quando eu estou recebendo, né, a ministração da palavra por meio de um pregador, os meus olhos precisam estar no trono de Deus e não no pregador. Meus ouvidos precisam ser aguçados, mas principalmente os ouvidos espirituais precisam estar aguçados, porque pode ser que enquanto o pregador está compartilhando a palavra, Deus fale diretamente ao meu espírito. E se o meu espírito tem conexão com o Espírito de Deus, se o meu espírito está focado naquele momento da palavra, né? Se os meus ouvidos espirituais estão atentos ao que Deus deseja falar, eu vou receber no meu espírito a revelação da palavra, coisa que talvez nem o pregador receba naquele momento. Então, o que Paulo está dizendo aqui é, querido, não quero que você olhe para mim, ou para a sabedoria, ou para o conhecimento que eu carrego. Não, olhe para o Espírito. Olhe para as demonstrações do Espírito e para as demonstrações de poder, porque tudo isso vem do alto, tudo isso vem de Deus, isso não é meu, isso não é comigo. Uau! Irmãos, para um homem fazer uma afirmação dessa aqui, ele tem que estar em Deus demais, tem que estar muito em Deus, né? É isso mesmo, Joana, uma palavra clara, sem ostentações, tá? Na verdade, assim, a linguagem, né, precisa ser sempre uma linguagem simples. As pessoas precisam entender o que você está querendo comunicar, né? É verdade que muitas vezes, mesmo você usando uma linguagem simples, alguns não vão compreender o que você quer comunicar, né? Neste caso, é melhor que você gaste um tempo explicando melhor, trazendo mais clareza ao seu argumento, né? Não tem problema nenhum isso. É mais importante que as pessoas compreendam o que você quer dizer, porque por trás do que você quer dizer tem uma mensagem do Espírito de Deus que precisa ser entregue à igreja. Amém? Então, Paulo estava aqui, irmãos, destilando humildade. Paulo estava destilando humildade aqui, né? Versículo 6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, olha. Não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outra hora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quero dar aqui só um pequeno testemunho. Eu tive a oportunidade de estar junto de
uma empresa, junto de alguns empresários, numa situação que eles vivenciaram que estava muito difícil de se solucionar. E naquela situação eles tomaram uma decisão muito perigosa, que seria transferir a titularidade da empresa para um funcionário. Esse funcionário era uma pessoa muito amiga, né? E não era qualquer funcionário, era um funcionário de alta posição dentro da empresa, né? Então era um homem de confiança deles, era um amigo de muitos anos, era alguém que tinha um crédito, né? Então não era qualquer pessoa. Mas eles decidiram fazer isso, consultaram 11 advogados, palavra desse sócio com quem eu falei na ocasião, né? Eu falava na ocasião. Então, muito perto já de concretizar essa movimentação na empresa, ele me chamou para fazer uma visita lá na empresa deles, e eu fui, e naquela ocasião eles me receberam para nós orarmos a respeito daquilo que eles estavam planejando. Bom, fomos conversando, eles foram expondo o assunto, né? E então eu perguntei para eles assim: qual é a garantia que este homem deu a vocês? Aí ele, assim, num ar quase que não é zombaria, não, mas um ar assim, tipo assim: pastor, ele não tem nada, o que ele vai dar em garantia? Eu falei assim: olha, ele não tem agora. A partir do momento que ele assinar os documentos, ele é dono da empresa. Que garantia vocês terão que ele devolverá essa empresa a vocês? A palavra? Dinheiro mexe com as pessoas, poder mexe com as pessoas. Ele falou assim: mas pastor, é o que a gente tem. Eu falei: não é o que vocês têm, não. Vocês podem pedir que ele assine duplicatas no valor da empresa. Então, ele terá que quitar essas duplicatas com vocês em qualquer situação que ocorrer, né? De perigo, qualquer situação envolvendo o nome da empresa, envolvendo ele ou envolvendo vocês, ele terá que quitar essas duplicatas. Aí falou: pastor, nós consultamos 11 advogados, nenhum deles falou o que o senhor está falando com a gente. Então eu falei com eles assim: gente, quando vocês me chamaram aqui, vocês não me chamaram para consultar o Senhor? A gente não está reunido aqui, não é para orar e para consultar o Senhor, para ouvir a voz do Espírito de Deus? Pois eu estou aqui para ser a boca de Deus para vocês, gente. Nós estamos aqui para orar, para buscar uma resposta, uma solução em Deus, para essa questão da empresa agora, para esse momento que a empresa está vivendo. Então não sou eu falando, eu quero que vocês compreendam isso, é o Espírito de Deus respondendo a sua oração. E aquele momento foi muito tremendo, irmãos, porque para mim pareceu uma coisa muito simples, muito simples. Eu nunca fui um empresário, eu nunca tive uma empresa, não é? A gestão que eu faço é da minha casa. A gestão que eu faço é da minha casa. Fiz a gestão de uma igreja de 120 pessoas, não é? Graças a Deus, foi uma gestão muito bem sucedida, louvado seja Deus por isso. A minha casa tem sido uma gestão bem sucedida, louvado seja Deus por isso, não é? Mas uma empresa que movimenta milhões de reais, nunca passou pela minha cabeça ser o gestor de uma empresa dessa. E aí acontece um episódio desse, a glória do Senhor se manifesta. É isso aqui que Paulo está dizendo. Nós expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. E não é isso que aconteceu com aqueles 11 advogados? A sabedoria deste século foi reduzida a nada. Eles que deviam ter aconselhado os gestores da empresa, os donos da empresa, né, sobre a forma de movimentar isso de forma segura, judicialmente segura, juridicamente segura,
não souberam. A sabedoria deles foi reduzida a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Irmãos, quando a menorá de Deus, está lá em Isaías capítulo 11, né? Versículo 1 e 2. Depois você leia e você vai ver a menorá de Deus ali, em Isaías capítulo 11. E essa menorá deve estar dentro de mim e dentro de você. A haste central, o Espírito Santo. E aí então você toma as hastes exteriores, né? São 6 hastes. Então, se vai aparecer a haste central no meio e mais 6 hastes ali. A menorá é essa figura. Então, você toma a haste central como o Espírito Santo e aí começa a falar as outras hastes. O espírito de sabedoria e de entendimento. O espírito de conselho e de fortaleza. O espírito de temor do Senhor e o espírito de conhecimento. São os 7 espíritos de Deus que nós vamos ver em Apocalipse capítulo 4. Não é? Então isso está dentro de você. Quando você vai para um aconselhamento, como foi o caso de ontem, a Milker e a Adriana precisaram se retirar por um momento para poder ter um tempo para atender aquele casal, né? Então o que acontece? Naquele momento ali de aconselhamento, essa menorá precisa estar acesa. Os 7 Espíritos de Deus prontos para atuar ali naquele momento de aconselhamento. Porque o conselho que nós daremos a quem quer que seja, precisa vir dos céus, precisa vir do trono. Não podemos aconselhar baseado em sabedoria humana, mas sempre baseado na palavra de Deus, sob orientação do Espírito de Deus. Amém? Então ele está fazendo isso aqui. Falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, preste atenção nisso, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Gente, você e eu não somos capazes de perceber a riqueza da sabedoria que está preparada em Deus para nós. Nós não somos capazes nem de perceber. Mas Deus nos revelou pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito, do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Aleluia! Tremendo esse capítulo, né? Maravilhoso esse capítulo, lindo, 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 né? A revelação do Espírito. Gente, o que o Paulo está trazendo aqui é algo tremendo. Se nós andamos no Espírito, irmãos, nós vamos nos mover no Espírito numa esfera inacessível ao mundo. Aquele que tem o Espírito de Deus habitando dentro de si, se move de uma maneira completamente diferente das pessoas que estão no mundo. Não é? Você não sai
tomando decisões precipitadas. Você não sai por aí fazendo coisas loucas. Não. Você, quando toma uma decisão, você antes consultou o Senhor pelo privilégio que nós temos de acessar o Pai na hora que nós tivermos necessidade. Nós podemos consultá-lo a respeito de qualquer coisa e Ele nos responderá a respeito de qualquer dúvida que tenhamos. Isso é maravilhoso, irmãos. Esse nível de comunhão que podemos ter com Deus, esse acesso que temos ao Pai é maravilhoso demais. Não é? E essa sabedoria que estava guardada em Deus e agora está revelada para nós, é uma riqueza insondável, né? Essa é a sabedoria que os poderosos deste século nunca conheceram, né? Nunca conheceram. Agora, Deus trouxe para nós essa revelação pelo Espírito. Tremendo isso. E esse paralelo que o Paulo faz aqui, né? Quem pode conhecer o homem senão o Espírito que está nele? Né? Da mesma forma, as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Gente, isso aqui é um negócio muito forte, muito profundo. Muito profundo. As coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Só que, por que eu estou dizendo que isso é profundo? Porque é o Espírito de Deus, esse mesmo Espírito de Deus que habita aí dentro de você e aqui dentro de mim. É esse Espírito que sabe tudo a respeito de Deus. Meu irmão, você entende a riqueza que é ser salvo por Cristo da ira de Deus? Você entende a riqueza que é estar ligado outra vez em Deus? Você entende a riqueza que é ter passado pelo caminho, pela verdade e a vida que conduzem ao Pai? Você entende a riqueza que é estar ligado ao cabeça que é Cristo, sendo eu corpo? Eu tenho dentro de mim o Espírito que sabe tudo o que passa pela mente de Deus. Ele habita dentro de mim. Meu Deus, isso aqui é coisa extraordinária. Extraordinária. Agora, não tem como colocar isso em palavras. Não tem como pensar isso aqui com a mente humana, porque a mente humana nem alcança isso. Como que a nossa mente pode alcançar o fato de o Espírito de Deus, que sabe tudo que Deus pensa, tudo que Deus deseja, tudo que Deus medita, vamos colocar assim, esse mesmo Espírito que sabe tudo a respeito de Deus, mora dentro de mim. Jesus Cristo, isso é demais, isso é muito forte, é muito forte. E aí ele vai dizer assim, o homem natural não aceita as coisas do Espírito. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. E é isso mesmo, irmãos. Quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem pode entender a mente de Deus? Ninguém. Quem pode compreender o fato de Deus ministrar a uma pessoa que mal sabe ler palavras de conhecimento que um estudioso nunca entendeu? Essas são atitudes só de Deus. Usar as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Usar as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Usar as que não são para confundir as que são. Essa é a mente de Deus. E esse Espírito de Deus que sabe todas essas coisas habita dentro de mim e dentro de você. Irmãos, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Isso significa que eu posso conhecer a Deus. Isso significa que eu posso conhecer a mente de Deus. Isso significa que eu posso penetrar os desejos de Deus. Eu posso conhecer a vontade de Deus. É mais ou menos assim, irmãos. Eu vou usar aqui uma linguagem bem humana, bem terrena, tá? Eu posso perceber quando Deus está com vontade de comer um morango com chantilly. Entendeu? Numa linguagem bem humana, é esse o trabalho do Espírito.
Ele me deixa conhecer o Pai. Ele me deixa conhecer tudo a respeito do Pai. Irmãos, isso deve trazer para nós um quebrantamento muito grande. Isso deve trazer para nós assim, um sentimento de humilhação, um desejo de humilhação muito grande. Sabe por quê? O Paulo ainda continua no texto, né? Ele vai finalizar esse capítulo dizendo: quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Meu Deus! Quem conheceu a mente do Senhor para poder instruí-lo? Ninguém conheceu. O Espírito conhece a mente de Deus. E nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo, porque Cristo é o cabeça da igreja. Então a igreja é governada pela mente de Cristo. Mergulha, meu irmão, mergulha nesse mar maravilhoso da palavra de Deus, mergulha nesse mar de conhecimento que o apóstolo Paulo está transferindo aqui, mergulha nessa profundeza do Espírito que você está percebendo aqui agora. Talvez a sua cabeça está até saindo fumaça aí na sua casa agora, de tanta coisa contida num texto tão pequeno, 16 versículos, tanta coisa contida num texto tão pequeno. Oi Marilene, Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe. Um abraço no Lúcio, na Júlia, no Gabriel, viu? Deus abençoe vocês. Olha aí, meus irmãos, quanta coisa num texto tão pequeno, não é? E o Senhor nos enriquecendo aqui, o Senhor nos trazendo esse texto. Eu não sei, talvez você já tinha lido esse texto hoje durante o dia, né? Se preparando para o nosso encontro. Talvez você já tenha lido outras vezes o capítulo 2 do primeiro livro de Coríntios. Pode ser que você já tenha estudado, né, mais profundamente esse texto. E tudo que eu estou falando aqui não é novidade nenhuma. Ok, não tem problema se não é novidade para você. Ainda assim, é muito profundo. Mesmo que não seja novidade para você, é necessário refletir sobre essa dádiva de Deus, que é o Espírito Santo morando dentro de mim e de você. É necessário refletir sobre essa dádiva de Deus, que é Jesus Cristo, o cabeça da igreja. É necessário refletir sobre essa dádiva de Deus, que é nós termos a mente de Cristo. Amém, queridos? Eu quero muito que você reflita sobre isso. Esse é um texto, as pessoas chamariam de um texto denso. Né? Isso aqui é o que alguém chamaria assim de aquela comida pesada. Aqui em Minas Gerais seria feijoada, né? Eu não sei no Nordeste, aí em Fortaleza, no Rio de Janeiro, o que é a comida pesada para vocês, mas aqui em Minas Gerais a comida pesada é a feijoada, né? Aquele feijão preto, onde tem lá várias partes do porco, né? Tem pé de porco, tem rabinho de porco, tem orelha de porco, tem a carne do porco mesmo, enfim, linguiça e aquela coisa pesada, e você come isso com arroz e com couve e põe uma laranja, que é para ver se ajuda a dissolver um pouco da gordura, porque é denso. Assim é esse texto de 1 Coríntios capítulo 2, é um texto denso, tem muito aqui para digerir, né? E que você seja, em nome de Jesus, assim, aquela pessoa que vai agora remoer aqui, como o boi faz, né? Ele pasta o dia inteiro, vai comendo o dia inteiro, vai pastando, comendo o capim dele e tal, durante a noite. Então ele vai remoer tudo aquilo que ele comeu durante o dia, segunda vez, né? Então, que você passe agora, gaste um tempo, invista um tempo, sabe? Remoendo isso aqui, pensando outra vez o que você recebeu aqui por meio desse texto da palavra de Deus. Amém? Que o Senhor, em nome de Jesus, fortaleça você, edifique você, console você com essas palavras, né? Algo que assim traz muito conforto para mim nesse texto aqui. Saber que o Espírito de Deus, que conhece a mente de Deus, mora dentro de mim. Isso me conforta muito. O Espírito de Deus, que conhece a mente de Deus, mora dentro de mim.
Amém? Glória a Deus. Aleluia. Chega a faltar o ar, assim, né? Mas glória a Deus, Senhor.